e todos tinham medo dos heteus. Trazendo isso para a nossa realidade espiritual hoje, nós temos um grande inimigo. A característica dos heteus era amedrontar, trazer medo. E na nossa caminhada espiritual hoje, nós temos um grande inimigo que se chama medo, que precisa ser vencido. E ali você pode ouvir a íntegra dessa mensagem que está disponível na nossa página no YouTube. Vale a pena ouvi-la, até mesmo para que você possa entender a sequência desta mensagem, que fala aqui dentro desse texto, que o Senhor constituiu uma nação, a nação de Israel, e essa nação estava debaixo de uma promessa. Promessa essa que representa a terra prometida. O Senhor os libertou do cativeiro do Egito, e após atravessar o Jordão, eles tinham que dar estes passos para vencer essas 7 nações. Cada nação dessa corresponde a um tipo. A nação dos heteus representa o medo. Hoje nós estudaremos e refletiremos sobre os girgazeus. Quem era esse povo? Qual a dimensão dessa nação? E quais impedimentos elas representam hoje para a nossa caminhada espiritual? Presta bem atenção. O que é que significa a expressão, o nome desta nação? Girgazeus. Quer dizer, vivendo em solo arenoso. Como também moradores em solo argiloso. Ou uma que eu gosto muito desta tradução, quando diz que os girgazeus representam aqueles que moram na lama. Todas essas 3 colocações, eles se referem à terra. Terra arenosa. Imagine uma terra arenosa, quando chove, não permeia a água, e aquela terra começa a embolar e virar o quê? Uma lama, um lamaçal. Era a tradução espiritual que se pode dar para essa nação chamada Girgazeus, um dos grandes inimigos da nação de Israel, que ele tinha que vencer para chegar à terra prometida. E nós temos esse grande inimigo que nós precisamos vencer para contemplarmos e vivermos a nossa terra prometida, a bênção de Deus, de desfrutarmos desta terra que mana leite e mel. Quem era esse povo? Era um povo idólatra. Eles tinham o Deus dele. Eles tinham uma característica, que eles nunca perdoavam ninguém. Era um povo cheio de rancor. Era rancoroso ao extremo. Os inimigos dos girgazeus não tinham perdão. Eles poderiam ter certeza que aquela nação estava pronta para destruí-lo, porque não havia perdão no seio daquela nação. Eles tinham um profundo rancor.
mas também eles tinham um nível de resistência muito forte. Eles resistiram ao extremo contra as tropas de Josué. Então era um povo aguerrido, um povo destruidor, um povo forte, um povo valente. Agora imagine a nação de Israel tendo que vencer este obstáculo forte, passando pelos heteus pelo medo, e agora tendo que passar por esta segunda nação. Este povo também tinha uma característica muito pesada, que eles eram dominados pela imoralidade. Eles eram totalmente corrompidos pelos prazeres carnais. E a fundamentação bíblica que nós encontramos para isso, preste bem atenção nessas notas de introdução, porque é ela que vai fazer o lastro para trazer a aplicação pessoal para a sua vida, através do que o Senhor quer falar para nós nesta noite. Quando se fala em imoralidade, olha o que Levíticos, capítulo 18, de 22 a 24, e depois o versículo 27. Abra sua Bíblia em Levítico 18, 22 a 24 e 27. Olha o que diz o texto. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas. A palavra de Deus para a nação de Israel. Aí ele vem e diz, porque assim se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Aquelas nações, todas tinham essa característica da imoralidade. No 27 diz, pois todas estas abominações foram praticadas pelos que habitaram na terra antes de vocês, por isso a terra ficou contaminada. A terra prometida, como eu disse, era uma promessa de Deus para Abraão, dita Abraão, para a nação hebreia e depois a nação de Israel. A terra prometida. Só que durante todo esse tempo que o povo levou para se chegar à terra prometida, esta região foi dominada por essas nações corruptas, ímpias, imorais. E para que este povo retomasse para si esta terra, eles tinham que vencer esses inimigos, essas nações. No campo espiritual, onde eu quero entrar nesta noite, os gigazeus, eles representam fortes inimigos da nossa alma. Eles afrontam a nossa alma. O Senhor, Ele te deu uma nova vida, o Senhor lhe concedeu uma nova história, a partir do momento que você conhece Jesus Cristo, o recebe como Senhor e Salvador, você nasceu de novo. Mas isso não quer dizer que o fato de você ter nascido de novo, não quer dizer que você tenha se libertado de inimigos que muitas vezes dominam a sua alma,
ou estão a te rodear todos os tempos para te destruir ou para impedir que você chegue à terra prometida. Efésios 4, 22 e 24, ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Quando nós lemos aqui o significado da palavra Jebuseu, uma delas diz, os que habitam na lama. Todo ser humano, antes de conhecer Jesus Cristo, ele habitava na lama. Ele habitava na lama do pecado. Estava dominado pelo pecado. Contaminado, corrompido pelo pecado. Vivia no terreno arenoso, onde não tinha estabilidade nenhuma na sua vida. Desde o Antigo Testamento, o salmista, ele diz, no Salmo de número 40, versos 2, olha o que o salmista Davi diz, esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou perante mim e me ouviu quando clamei por socorro. E ele diz, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. A declaração do próprio salmista, que ele estava no lamaçal, e o Senhor os tirou. No Salmo 69, 14, ele diz, resgata-me do lamaçal, para que eu nele não pereça. O lamaçal do pecado, ele está representado pelas obras da carne. E Paulo fala disso muito bem. Em Gálatas, no capítulo 5, de 19 a 21. Preste bem atenção o que é que Paulo fala naquele registro. Ora, as obras da carne, que quer dizer as obras da natureza humana caída, pecadora, as obras da carne são manifestas, as quais são, olha só, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Quando a gente lê atentamente este versículo, as obras da carne, nós devemos ficar atentos, despertos, para saber aonde eu me enquadro diante dessa situação, ou de tantas outras não nominadas aqui, como o próprio texto diz. Aqui a gente observa que o homem tem três inimigos: o mundo, o sistema caído, o diabo e a sua própria natureza humana caída. Nós temos aqui guerras espirituais, feitiçaria, idolatria, mas temos também tantas outras que são carnais, invejas, bebedices, orgias
e coisas semelhantes a essas, que existe na natureza humana. E isso existe por causa do pecado, como dito. E o nosso grande inimigo nesta noite, o qual nós estamos estudando aqui, os girgazeus, eles representam a imoralidade. E você pode pensar, imoralidade é unicamente a prática das coisas sexuais ilícitas? Faz parte. Mas a imoralidade praticada por nós seres humanos, por você crente, é tudo aquilo que nós praticamos que vai de encontro a um Deus santo. Deus é santo, e nós devemos corresponder a este Deus com santidade. E tudo que nós fazemos contrário a Deus, nós estamos o ofendendo, nós estamos praticando atos de imoralidade. Então vai muito além da corrupção sexual, que abala a natureza humana, que já é por demais destruidora. Se você pegar as notícias do Brasil, depois do carnaval, e for avaliar cidade por cidade, fazer um levantamento das brigas, dos adultérios, das destruições, das prisões, tudo por força das obras da carne, do ceder às fraquezas. E o que causa tristeza maior ainda é quando nós conhecemos Deus e cometemos essas abominações contra Deus, esses atos de imoralidade. A gente precisa, irmãos, entender. E é o objetivo desta mensagem, como foi a dos heteus, vencer o medo. A gente precisa vencer toda a imoralidade que existe dentro de nós, toda a sujeira, todo o terreno lamacento que existe dentro de nós, e que impede da gente alcançar o melhor de Deus, que é chegar à terra prometida. Tem muita gente atolado na lama. Não adianta, tem muitas pessoas que você é que nem um porco. Você vai pegar, vai dar um banho, vai botar um perfume caro, vai ajeitar ele todinho, e quando ele for solto, ele vai voltar para a lama de novo. E assim é muita gente. Por quê? Porque o girgazeu, os demônios daquela nação, ainda estão atuando fortemente sobre a vida daquela pessoa. Isso é sério, irmãos. E a gente tem que parar e refletir, porque aqueles demônios são impiedosos. Diz que para você se livrar do vício da bebida, ou se livrar do vício das drogas ilícitas, é uma luta que aquela pessoa que se predispõe a passar, um viciado, a vencer. Mas diz que as pessoas que têm na sua mente a contaminação pela imoralidade, que tem a sua mente corrompida pelas tentações da carne, pelas experiências passadas em sua vida, quando ainda não conhecia Cristo, isso tudo deixa a sua mente corrompida. Talvez eu já tenha contado aqui na igreja, e se eu contei, alguém que já ouviu, receba de novo essa informação, mas vale a pena eu contar para quem ainda não ouviu. Certa feita eu estava em uma outra igreja, pastoreando uma outra igreja, e fui fazer um culto familiar, na casa de um jovem. E era um culto do jovem, era aniversário de 16, 17 anos por aí. Fomos fazer esse culto. E lá eu ministrei sobre honestidade diante do altar do Senhor, uma vida de santidade diante do altar do Senhor. E que o jovem e todos eles deveriam se esforçar para assim viver.
Acabou o culto. Na terça-feira seguinte, ou no próximo culto seguinte, esse jovem me procura. Irmão, eu queria conversar com o senhor. Se depois do culto a gente conversa. O que é que está acontecendo? Levei ele para a sala, ele falou assim, olha, o que o senhor falou lá no meu aniversário mexeu muito comigo. Eu estou incomodado com aquilo. Porque o senhor falou muito de santidade, de honestidade diante do altar do Senhor, mas a minha mente está toda corrompida. Corrompida com quê? Por quê? Porque quando eu era mais jovem, meus irmãos mais velhos levavam fitas pornográficas para dentro da minha casa, e ali eu, criança, ficava assistindo aquilo com meus irmãos mais velhos. E isso foi passando, eu cresci e hoje eu estou com minha mente toda corrompida. E eu não tenho força para vencer isso que está contaminando a minha mente. E é uma realidade. Tem muita gente que está na casa de Deus, que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas a imoralidade ainda é latente no seu coração. Eu recebi informação essa semana, não sei se foi conversando com Bruna e com outro irmão, um grande ministério mundial, IHOP, né? O líder dele, não gravei o nome, é Michael alguma coisa, se recorda não? Dos maiores ministérios hoje do mundo. O líder desse ministério acusado de abuso sexual. O que é que se imagina? Que uma pessoa que está nessa condição de condutor de um grande ministério não está vulnerável a essas situações. Mas aquele homem estava. E o ministério tem sofrido. Ele vai sofrer. E muitas vezes o reino de Deus vai ser enxovalhado por pessoas que atiram pedra na igreja do Senhor. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando você tem as suas fraquezas sexuais, quando você tem as suas fraquezas, como Gálatas, é muito claro aqui, as obras da carne são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a essas. A gente tem que lutar, porque nós adoramos um Deus santo, e a gente tem que buscar a cada dia destruir esse inimigo que impede firmemente que a gente avance na nossa caminhada, mas a gente vence. Basta a gente ter o quê? O propósito, a determinação, mas acima de tudo, reconhecer que existe essa fraqueza em nós. E quando o Senhor coloca a nação de Israel para enfrentar essa potestade, esses demônios, é porque o Senhor sabia que aquela nação precisava ser tratada nessa área. E todos nós precisamos ser tratados em alguma dessas situações. A igreja do Senhor sempre esteve corrompida, e isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Se você vê ali a história da igreja do passado, da família de Davi, Davi caiu no adultério, o seu filho cometeu abuso sexual contra a irmã. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e a fraqueza estava na frente dele. Salomão, por mais que seja cultural, ter 900 e tantas mulheres, que eu já não sei nem mais a quantidade certa, caiu, foi destruído. E a gente tem que pensar, não é o fato da gente ter sabedoria que vai fazer a diferença na nossa vida. A gente precisa, além da sabedoria, ter obediência a Deus. E Salomão, apesar de ser o homem mais sábio que já existiu, ele não foi obediente a Deus. Ele caiu. Então, irmãos, nós temos uma caminhada para usufruir do melhor desta terra.
usufruir do melhor de Deus, como foi cantado aqui pelos irmãos, lindamente. Mas como é que a gente aproveita disso? Quando a gente expurga tudo que não presta, essas nações que estão no nosso caminhar. Começamos pelo medo, temos que tirar, porque se a gente não vencer o medo, a gente não vai enfrentar mais nenhuma outra situação. E aí vai depender muito de você. E a igreja continuou corrompida. Nós chegamos lá em 1 Coríntios 5, a gente vê ali que Paulo diz, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. Olha o nível de imoralidade que estava na igreja de Corinto. Quando nós não somos tratados, irmãos, presta bem atenção nessas áreas, que a gente sabe que é luta, a gente que faz aconselhamento, que ouve pessoas, ouve as dores das pessoas, não é? A gente vê que uma das maiores demandas está nessa área, da gente ter uma identidade comprometida com Deus, e um propósito firme a cada dia de mantermos a busca de um crescimento espiritual saudável, onde encontramos força para nos libertar dos inimigos que habitam em nossos corações. Por isso que nós vemos muitas pessoas na casa de Deus, né, caindo, porque negligenciam nessa área. E como disse aqui, numa das características mais fortes dos jebuseus, é que eles são resistentes, eles são fortes, eles enfrentam essa guerra até o limite. E ele não vai ter pena de você, porque Satanás, o líder de toda esta orquestra de demônios, a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E muita gente tem negligenciado isso. Satanás, ele não vai aparecer à sua frente com um chifre, com o olho vermelhão, com um tridente na mão, lançando fogo pela boca e fumaça pelo nariz, com cabelo desse tamanho. Não, ele jamais vai aparecer assim para ninguém. Ele só vai aparecer com coisa que vai mexer na sua fraqueza. E ele sabe da sua fraqueza, porque você veio de onde ele estava, onde ele reinava. O Deus deste século, o Deus caído, ele conhece a sua estrutura também, sabe das suas fraquezas, e ele sempre vai botar essas bandejas na sua frente. É por isso que a gente tem que estar o quê? Buscar a cada dia estarmos solidificados para vencermos essas situações. O mundo está corrompido hoje pela pedofilia. Um grande padre do cenário nacional hoje, poupado o nome dele, foi pego diante da tela de um computador, praticando atos obscenos com um menor. A gente vê muitos irmãos e irmãs dentro da igreja do Senhor cometendo fornicação, que é sexo fora do casamento. Isso não pode. Pode ter certeza que o diabo, as hostes dos gigazeus, está agindo sobre essa vida que isso pratica. E a pessoa precisa entender que precisa se libertar. Porque senão, irmão, você não chega a usufruir da plenitude da terra prometida.
a terra onde o Senhor reservou para nós, para que a gente possa usufruir do leite e do mel, que é desfrutar da presença plena de Deus. Nós precisamos de 3 coisas, 3 ações, para vencermos essa nação. Ela existe? Existe. Ela vai estar a posto para se destruir? Vai. Mas você pode destruí-la. Porque Deus lhe deu o poder. Deus lhe concedeu o Espírito Santo. Ele lhe concedeu todo o poder. Basta apenas que hajam 3 coisas na nossa vida. Quando a gente busca ter a consciência de não viver mais diante desse modelo que nós vivemos. Eu não quero mais este estilo de vida para mim. O primeiro passo que eu quero é trazer a pureza para o meu coração. Você quer destruir as tentações? Traga pureza para o seu coração. Colossenses 3:5, ele diz, assim, olha só, olha o que ele diz, Paulo, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Façam morrer. Ou seja, não deixe que isso domine mais o seu coração. Eu estava vendo uma coisa na internet esses dias, de um canal cristão, numa academia, o cara sentado lá fazendo a ginástica, e chegou uma moça toda bonita, com o corpo todo bonito, ficou à frente dele no aparelho fazendo um movimento. E aquilo dali, o que é que ele fez? Ele pegou o fone de ouvido dele e tapou a visão dele. Porque ele não queria olhar para aquela cena que estava ali abundante na frente dele. A mulher, percebendo aquilo, veio em direção dele e jogou o fone para trás, dizendo assim, você é um otário. E é isso mesmo que acontece. E é isso que acontece, tantas bandejas são esfregadas na cara da gente, mas se a gente não fizer como Paulo diz assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a natureza carnal, a velha natureza, a gente precisa matar, porque senão os gigazeus vão estar lá, com a seta da imoralidade para que você permaneça onde? Na lama, na sujeira. Aí ele está dizendo, vençam a imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então, a primeira coisa que você quer e deve fazer é buscar trazer o compromisso de, a cada dia, buscar dar passos de pureza em seu coração. O segundo, isso que mexe com muita gente, além da pureza, que não são fáceis, é a questão do domínio próprio. Quem é bom aqui de domínio próprio, levante a mão. Hein? A partir de amanhã, nós vamos fazer o Job, jejum, oração e Bíblia, até o final do mês. Quero saber, quando eu chegar aqui no final do mês, assim, pastor, eu fiz o Job todinho, pastor. Passei por causa de uma bandeja na minha frente, mas eu estava lá firme. Domínio próprio. Diz, domínio próprio é saber se controlar. Isso é muito importante, porque nem todos os nossos impulsos são bons. Quem vive apenas para satisfazer seus prazeres carnais, sem se preocupar com as consequências, acaba caindo no pecado. E cai mesmo. E desagrada o coração de Deus, e consequências traz para as nossas vidas. E a última, pureza, domínio próprio e santidade. Porque Deus não nos chamou para a impureza da mente e a impureza do corpo. Romanos 12 diz, rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é o vosso culto racional. Isso está dizendo o quê? Que o nosso corpo tem valor para Deus. A nossa carne, a nossa estrutura, feita por Deus, tem que ser respeitada, tem que ser valorizada. E nosso corpo também tem que ser santificado todo dia. Nossa mente tem que passar por esse processo de santificação todos os dias. Você fazer uma avaliação do que está tirando você desse caminho de viver a santidade para, com humildade, restaurar essa beleza que é viver em santidade. Inclusive a palavra de Deus fala, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo é porque você foi separado para viver em adoração a um Deus santo. Finalizando, quero dizer para vocês que se não tiveres cuidado, certamente vai ficar atolado na lama da imoralidade, e quem está atolado na lama não caminha. Já estive algumas vezes em estrada lamacenta, onde o carro atolava. Vocês já tiveram certamente essa oportunidade, soltar do carro e tentar empurrar o carro na lama, e a lama vinha até os tornozelos, e nós não tínhamos condições de caminhar. É assim que a pessoa fica totalmente paralisada diante da imoralidade. Por isso, irmãos, caminhe a partir de agora na consciência de que precisa redirecionar a sua vida, redirecionar os seus passos, ter a convicção de que a nossa luta, a sua luta, não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as potestades espirituais nas regiões celestiais. Às vezes você está brigando contra você mesmo, porque eu sou um fraco, eu cedo às tentações da carne, mas você não pode fazer a leitura com uma mera fraqueza carnal. Façam a leitura como uma guerra espiritual, porque o inimigo das nossas almas, ele cresce, sabe como? Diante das nossas fraquezas. Ele não é forte. Ele não é forte. Ele se torna forte diante das nossas fraquezas. A palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele, o que é que ele faz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós resistimos, quando nós nos comprometemos, quando nós temos convicção de que essa batalha não é nossa. A Bíblia diz que o Senhor preparou para que a gente chegue lá. A gente só precisa dar os passos de enfrentamento. Porque pode ter certeza, se você assim o fizer, com propósito, com determinação, essa batalha você vai ganhar. E muitos já ganharam, mas muitos perderam e muitos continuam sendo derrotados. Vai depender de você tomar passos de transformação e entender que para desfrutarmos do melhor desta terra, você precisa vencer esse segundo inimigo, que são os Jebuseus. Amém? Temos um louvor? Amém? Vamos louvar o Senhor e vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus, louvando o teu santo nome, e depois eu quero orar por sua vida, para que a gente possa tocar a nossa semana debaixo da graça e da misericórdia de Deus.
Tem um louvor que eu canto bastante, eu gostaria de cantar. Hoje foi falado sobre santificar, né? Sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. E esse louvor, se você não conhece, eu gostaria que você cantasse ele no seu espírito.